Fala pessoal, Darley Oliveira aqui. Alguns dias atrás eu estava vendo aqui os comentários das pessoas que assistem aos meus vídeos e teve um comentário lá que me chamou a atenção. A moça ela dizia que ela estava conversando com uma pessoa surda, um amigo dela, e ela percebeu que o surdo escreve tudo errado. Ah, Darley, eu estava conversando com o surdo e as palavras são todas trocadas, por que eles escrevem errado? Essa aí foi a pergunta dela. E se você que está começando a aprender Libras vai conversar com um surdo pelo seu celular, pelo WhatsApp, pelo Instagram, vai querer assim passar uns papos nele ou nela, por escrito, vai ficar complicado para vocês dois. Porque ele não vai lhe entender e você não vai entender ele ou ela completamente. Por quê? A maioria das pessoas pensa que Libras e português é a mesma coisa, que Libras é uma representação em sinais do português, que cada palavra tem ali um seu sinal e aí, por meio da Libras, todas as ideias do português elas são representadas. Pior erro que você pode pensar. Por quê? A nossa língua materna, a língua portuguesa, é um sistema linguístico diferente da Libras. Libras não é, nunca foi uma representação do português. Libras é um sistema próprio, uma língua própria, diferente aí do português. É só porque a gente está no Brasil que é Libras, mas não é a mesma coisa não, tá bom? Ah, e é universal? Libras também não é. Cada país tem o seu idioma também. Voltando aqui à pergunta da menina, por que os surdos eles conversam diferente, eles escrevem às vezes trocado? Primeiro, porque Libras é um sistema linguístico diferente do português. Segundo, alguns sinais da Libras não tem uma palavra específica no português que traduza esse sinal não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui super simples. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal você faz com a mão em configuração em V e aí você vai fazendo este movimento. Isso aqui, ó, só este sinal, ele significa que eu estou olhando para você continuamente. Um sinal que significou toda esta frase. Eu estou olhando para você fixamente. Pode ser que você seja muito bonito ou o contrário, né? Às vezes a gente não se controla. Então esse sinal ele significa isso. Se o surdo fosse escrever esse sinal, ele ia tentar elaborar aqui na cabeça dele alguma coisa que se referisse a olhar você vendo muito, alguma coisa desse tipo. Se você fosse colocar esta expressão, essa frase para o surdo entender, ia ser muito complicado para ele imaginar que essa frase, eu estou olhando para você continuamente, significa só este sinal. Percebeu isso? A diferença? Para o ouvinte é complicado de entender o que o surdo quer passar, porque a forma como a ideia é transmitida é diferente de uma língua para outra. Primeiro motivo, então, sistema linguístico diferente. Libras e português não é a mesma coisa, não é só mímica e uma representação da língua portuguesa, não. Libras é um sistema próprio, com suas expressões próprias. Um exemplo disso é este sinal que eu dei. Outro sinal também que é este sinal aqui, ó, que é uma pessoa que toma decisões pela emoção, que ela não pensa muito antes de tomar, também tem este sinal aqui que ela não tá nem aí, ela toma a decisão, e aí eu sei que vai ter algum engraçadinho que vai aparecer em algum momento deste vídeo, vai comentar aqui, vai deixar um comentário, ah, não significa isso aí não. Vai depender do contexto, jovem, aí você vai vendo isso com a prática, você vai perceber isso. Então, alguns sinais, tem esse outro sinal bem aqui também, que às vezes ele significa incorporar, mas dependendo de outros contextos, ele já pode ter outro significado. O segundo motivo, então, por que o surdo ele escreve de um jeito diferente, tanto numa redação ou pelo celular, pelo WhatsApp, diferente de nós ouvintes, é porque a Libras ela não tem algumas classes gramaticais. Classes gramaticais a Libras também não tem. Preposição, conjunção, artigo, gênero, esses conectivos. Eu vou para casa do fulano. Hoje eu vou comprar uma roupa na loja. Esses conectivos a Libras não possui. Gênero, por exemplo, a menina, o menino, o artigo, esse artigo aqui, a, o. Na Libras não tem. Aí tem gente que diz, sabe o que a pessoa fala? Ah, Libras é muito difícil. O português, que tem um monte de classe gramatical, a pessoa fala tranquilamente, escreve, se comunica, mas a Libras que não tem essas classes gramaticais, que é até mais fácil, ela diz que não aprende. Eu acho até bom quando a pessoa diz isso perto de mim, porque eu tenho o maior prazer em provar o contrário, que ela consegue. Esse é o segundo motivo, então. Libras não tem algumas classes gramaticais, essas aqui que eu citei para você. Então isso diferencia o português da Libras, e é por isso que os surdos escrevem. Minha recomendação para você é: converse por vídeo. Porque nem todo surdo ele tem ali um domínio grande do português. Eu tenho um aluno no Master Libras, ele é deficiente auditivo, ele usa aparelho e ele foi oralizado quando ele era criança, ele teve todo um trabalho fonológico, que é o Gessner. O Gessner, ele sabe muito bem o português, é formado em direito, faz psicologia, ele é um surdo assim muito inteligente, mas nem todos os surdos são como ele.
Nem todos os surdos têm uma estrutura familiar voltada para a educação e conseguem se desenvolver tão bem quanto ele. A maioria não sabe português, então entenda isso, que Libras e português são diferentes, as classes gramaticais, o sistema linguístico também é diferente. Saiba se adaptar a isso, converse, principalmente por vídeos, e aí vocês vão conseguir se comunicar melhor. Tem mais alguma coisa que eu queria falar, mas não tô lembrando, mas eu vou lembrar. 2000 anos depois. Lembrei. A culpa de não entender, às vezes, não é sua, pode ser um problema na emissão da mensagem, de quem fala não consegue expressar direito o que está pensando. Se você emite ainda a mensagem bem explicada, o problema pode ser em quem entende que não tem a capacidade de entendê-la completamente, aquela estrutura. Como alguém que é daltônico, você diz, enxerga o azul, miserável, enxerga, ele não vai enxergar. Porque ele é daltônico, o cérebro dele ele não é capaz disso. Então é como forçar um surdo a entender o português. Entende que tu é capaz. Às vezes não é, porque o cérebro dele nunca ouviu, nunca teve essa experiência e algumas coisas ele não vai entender. Esse já era um vídeo que eu queria fazer há algum tempo para desmistificar esse assunto que ninguém fala, mas eu resolvi então falar aqui para você e que isso lhe ajude na sua convivência com seu aluno, com seu filho, com seus amigos surdos e que todos vocês venham viver felizes então para sempre. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.